pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o Logos Reis. E hoje eu vou falar de um filme clássico, bastante famoso, do Jim Carrey, chamado O Mentiroso. E vou relacionar esse filme com uma das falácias. Falácias são os enganos da nossa linguagem. Eu vou relacionar esse filme, ou pelo menos uma parte, com a falácia do apelo à misericórdia ou apelo à piedade. Daqui a pouquinho eu conto como. Bom, gente, e aí? Quem não assistiu, né, esse filme clássico de 1997, O Mentiroso, de Jim Carrey? É esse filme aí que está sendo mostrado para vocês. O filme conta a história do Fletcher, um advogado muito ardiloso que se utiliza da mentira, principalmente da mentira, para ganhar as suas causas. Mas o que acontece é que o Fletcher não mente apenas no seu ambiente de trabalho. Ele mente o tempo todo para toda e qualquer pessoa, inclusive para o seu filho. Aliás, ele é separado, já é mostrado ele no filme como divorciado da mãe do seu filho, o Max, e é mencionado qualquer coisa que ele tenha se separado por conta dessa sua mania de mentir. Acontece que o Fletcher mente tanto que o seu filho já não acredita mais nele, porque na maioria das vezes que ele diz que vai buscá-lo, que vai visitá-lo, que vai fazer alguma coisa legal com o menino, ele acaba mentindo. E quando ele não aparece, ele decepciona o filho novamente. Tanto que, num belo dia, ou seja, no dia do aniversário do seu filho, que aliás o Fletcher quase esquece, ou melhor, ele chega a esquecer, a ex-esposa dele que o lembra, o menino tem uma brilhante ideia. Na hora dos parabéns, estão lá todos cantando parabéns. Vamos ver uma imagem do menininho, o Max. Estão todos cantando parabéns e é falado ao Max que ele faça, né, um pedido, um desejo. E ele pensa bem assim e pede uma coisa totalmente inusitada. Ele pede que seu pai não minta por pelo menos 24 horas. Gente, isso causa uma confusão enorme na vida do Fletcher. Por quê? Porque ele tem uma causa, principalmente porque ele tem uma causa muito grande para ganhar no escritório, e é justamente nesse espaço das 24 horas que ele tem que ir ao tribunal. Isso mesmo. Mas acontece assim, ó, o Fletcher já se dá conta que ele não consegue mentir logo na chegada do seu escritório, porque a sua secretária começa a conversar com ele, percebe que ele está diferente, ele também percebe que só fala a verdade e ela começa a perguntar coisas do passado que ele tenha mentido para ela. E ele começa a contar todas as verdades. Isso causa uma confusão tão grande que até a secretária pede para ir para a rua, pede demissão. Enfim, aí ele fala com a sua colega de trabalho, que aliás ele teve um affair romântico, ele conta a verdade para ela e ela fica furiosa. No elevador ele fala com pessoas, ele começa a testar. E aí quanto mais pessoas ele fala, mais ele percebe que ele está falando a verdade e ele se apavora. Lá pelas tantas ele se dá conta o porquê que tudo aquilo está acontecendo. Então ele vai atrás do seu filho, do Max. Chegando ao Max, ele pergunta o que aconteceu e o Max acaba dizendo: não, pai, é que eu fiz esse desejo no pedido do meu aniversário. Claro que eu estou contando coisas assim meio que por cima, não se preocupe que não é spoilers, tá? Mas eu tenho que contar para vocês entenderem toda a dinâmica do filme. Aí ele tenta fazer toda uma simulação do aniversário do menino de novo, para que o menino desfaça esse pedido, mas é claro que não consegue,
não surte efeito, enfim, porque na verdade ele teria que contar a verdade por 24 horas. Aí ele tem uma outra ideia de não ir ao tribunal, porque na realidade, como eu disse anteriormente, ele tem essa ação para ganhar, né? E essa ação é muito importante para o seu escritório. E ele tenta mentir dizendo que está doente, mas na mesma hora ele já desmente. O que acontece? Ele tem que ir para o tribunal mesmo assim. A ação trata-se de uma mulher que ele tem que defender, que está sendo acusada de ter traído o marido. Mas acontece que ela quer dizer que não traiu o marido para poder arrancar dinheiro do pobre do marido ricaço. Pobre do marido ricaço, não sei se é bem exatamente assim, né, gente? Acontece que o Fletcher já tem toda a sua estratégia de defesa pronta e ele iria se utilizar da falácia apelo à misericórdia ou apelo à piedade, que eu vou contar daqui a pouquinho. Com a sessão aberta, Fletcher tinha toda uma estratégia montada para poder dizer que a sua cliente, né, ou para tentar dizer que a sua cliente não estava traindo o rico marido. O que ele iria dizer, por exemplo? Que ela era carente, por isso que ela buscou aconchego, né, nos braços de outro homem, ou que, por exemplo, o marido vivia viajando e a deixava muito sozinha, por isso que ela buscou outra pessoa para satisfazer, né, satisfazê-la de alguma forma e por conta da sua solidão, e dentre outras coisas. Mas como ele sabia tudo o que tinha acontecido, ele começou a falar só verdades. Começou a expor, no caso, o affair dessa sua cliente com esse homem com quem ela traiu, né, o marido. E aí a confusão foi tão grande que chegou no final, ela própria disse que tudo bem, que confessava, que ela havia realmente traído o rico marido, certo? Aí o porquê que ele anteriormente, antes de falar toda a verdade, que é o que realmente tinha acontecido, ele iria apelar para a misericórdia, apelar para a piedade, justamente por isso, que ele iria se utilizar de recursos de convencimento onde se apega nos detalhes psicológicos e emocionais das pessoas. Então, por exemplo, um outro exemplo hipotético, né, que também é bem fácil da gente analisar uma falácia do apelo à misericórdia. Alguém vai pedir um emprego ao empregador, certo? Aí chegando lá, tá com currículo, tudo ok. Mas aí, claro que o empregador, a primeira coisa que ele vai perguntar é se essa pessoa, né, que está solicitando o emprego tem experiência naquele local, naquele ambiente de trabalho. Ela, em vez de dizer que tem experiência e dizer quais são as experiências, ela pega e diz: eu preciso muito desse emprego, porque eu tenho 3 filhos para criar, uma mãe doente, um pai alcoólatra e eu sou separada do meu marido. Ou seja, ela está apelando para a misericórdia desse empregador, para ver se esse empregador fica com pena dela para dar o emprego. E não é isso que está em pauta. Isso, semelhante a isso, o Fletcher iria fazer no tribunal. Ele iria apelar para a pena das pessoas, dos jurados, vamos dizer assim, né? Para colocar o porquê que essa mulher estava traindo. E não iria tratar de fato sobre a traição, considerando que a mulher não poderia trair o marido porque tinha uma cláusula no contrato de casamento que dizia que se ela traísse, ela iria sair sem nada, ou seja, ela iria sair sem nenhum dinheiro do tratado de divórcio, certo? Mas o que ela queria? Ela queria colocar a culpa no marido pela própria traição, certo? Então, a falácia do apelo à misericórdia, em vez de tratar sobre o argumento em si daquilo que deveria ser tratado, ou seja, de todo o desenvolvimento do argumento, das premissas e da sua respectiva conclusão, que deve ser derivada dessas premissas, ela trata de outras questões
outros aspectos para fazer com que os outros sintam pena dela, para poder ganhar e convencer os outros indivíduos. É isso. Apelo à misericórdia é uma das falácias mais famosas, que a gente mais comenta na lógica, né? Porque são as é a mais fácil, vamos dizer assim, de se expor esse tipo de argumento, que também é chamado de sofisma. Tá bom? Por hoje é isso então. Bye!